Olá, é muito bom estar com vocês mais uma vez e eu tenho pensado muito sobre a importância de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Falei com vocês sobre essa questão de porta aberta, porta fechada e tem alguns vídeos aí, vou deixar o link aqui em cima sobre o lugar secreto, sobre como ouvir a voz de Deus. Acesse o link para você poder acompanhar outros vídeos que você não assistiu ainda. E eu queria chamar sua atenção sobre esse negócio de vai o dentro da Bíblia, Deus falou ou não falou? Então, vapt-vupt, logo começaremos mais uma mensagem. É muito importante nós compreendermos que o desejo de Deus é falar. Então, eu queria colocar assim um primeiro ponto. Ainda é como nas antigas escrituras. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele vinha na virada do dia para encontrar-se com Adão. Então, Deus falava com Adão na virada do dia. Enoque andou com Deus e ele foi tomado por Deus e para Deus. Ou seja, a comunhão de Enoque, a vida de Enoque era tão entrelaçada com Deus que ele foi tomado por Deus. Nós vimos que Noé ouviu Deus e obedeceu, construiu uma arca. Então, para Noé ouvir Deus e ter obedecido é porque ele tinha algum relacionamento, alguma comunhão com Deus e ele não podia desobedecer aquela voz. Nós temos o exemplo que Deus falou com Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da sua parentela e foi para uma terra desconhecida. Nós vimos que Deus falou com Moisés a partir de uma sarça, a partir de um fogo, uma sarça que queimava, não se consumia, e ali Moisés ouviu a voz de Deus. Então nós temos aqui vários exemplos onde Deus falou diretamente com os homens. E você pode perceber que cada homem ali tem uma história, cada homem ali cometeu um tipo de pecado diferente, viveu um tipo de situação diferente, que até mesmo nós vivemos no nosso cotidiano, e Deus falou com essas pessoas. Então estes são exemplos bíblicos de como Deus falava. Então quando o povo foi tirado do Egito, Deus enviou Moisés para que eles fossem retirados de lá, e Deus também mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Por quê? Porque naquele tabernáculo estaria contida a sua presença. Sua presença estaria andando no meio do povo, ou seja, Deus falaria com o povo a partir daquele tabernáculo. Então, o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com você, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Não perca o foco, não distrai, não. Presta atenção no que eu vou falar com você. Segundo ponto, Deus utilizou-se de móveis para estabelecer um protocolo de comunicação. Então, isso foi usado por Deus a partir do tabernáculo de Moisés. Aquele tabernáculo que foi criado, que foi construído ali no deserto. Então, assim, logo na entrada desse tabernáculo, bem no átrio, né, do lado de fora, tinha o altar de sacrifício. O altar, até então, ele era utilizado para oferta de adoração, de gratidão. Foi usado assim por Caim e Abel, foi usado por Noé, foi usado por Abraão. Eles ofereciam oferta de gratidão a Deus periodicamente. E aí eu não sei dizer exatamente de quanto em quanto tempo. Caim e Abel é muito claro que era em relação à colheita, em relação ao trabalho deles. E aí, logo após o altar de sacrifício, tinha pia de bronze. E aí é onde lavava as mãos. Entrava no tabernáculo, santo lugar, logo que entra do lado esquerdo de quem está entrando, tinha o candelabro. No meio
na frente do candelabro, o altar de incenso. Do lado direito de quem entra, ali aproximadamente na frente do altar de incenso, a mesa de pães. Na frente do altar de incenso, tinha lá a cortina que separava o altar de incenso e a arca da aliança, onde tinha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Então, para Deus falar com o sacerdote, ele tinha que passar por todos esses móveis. Ele tinha que cumprir um protocolo para Deus poder falar. Então, todos esses móveis, eles tinham uma utilidade, eles tinham uma serventia, né? E o sacerdote tinha todo o paramento, uma roupa, e tudo era bem estabelecido por Deus. E a estola sacerdotal, né? Ele tinha ali um colete, né? Que ele vestia, onde tinha as pedras que representava cada tribo. E dentro desse colete tinham duas pedras. Uma chamava Urim e outra Tumim. Alguns dizem que uma era preta e outra era branca. Outros falam que o brilho da pedra determinava a resposta de Deus. Então, quando eles queriam consultar alguma coisa a Deus, o sacerdote enfiava a mão ali por debaixo e pegava uma pedra. A pedra que ele pegasse seria a resposta de Deus. Sim ou não? Vai, não vai? Fica, não fica? Isso era uma forma que Deus falava. Você pode ver isso em Êxodo 28, versículo 30, e número 27, versículo 31. Então preste bem atenção, que coisa que Deus, tremenda, que Deus utilizava para falar com eles. Funcionava, Deus se comunicava com eles. Isso tudo foi estabelecido depois que os sacerdotes foram instituídos por Deus. Agora, presta bem atenção, Moisés, ele falava com Deus, Deus falava com ele sem precisar de nada disso. Ele entrava direto na presença de Deus, falava com Deus e Deus falava com ele e ele não morria. Qualquer um outro que fizesse isso, morria. Então, terceiro ponto, estes móveis não têm mais serventia para nós hoje, da mesma forma que foram utilizados no passado. Então, não tem mais essa história, não tem mais esses móveis. Mudou. A obra mudou. Por quê? Porque, presta atenção, a partir de Jesus, que encarnou, morreu e ressuscitou, a maneira de Deus se comunicar com o homem mudou. João Batista, ele recebeu uma instrução de Deus, aquele a quem você vê o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o meu filho. Esse é aquele de quem lhe falei. Então, presta atenção, o Espírito passou a habitar em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, somos batizados, confessamos Jesus como nosso Senhor, o Espírito passa a habitar em nós. Então, se o Espírito passa a habitar em nós, é por meio do Espírito que Deus começa a falar conosco. Então, o altar do sacrifício, a pia de bronze, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães, o móvel da presença, está tudo aqui dentro. Vem tudo para dentro. Porque eu preciso arrepender, eu preciso batizar, eu preciso receber o Espírito, sou chamado para viver uma vida de adoração. A palavra de Deus é o meu alimentar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A minha vida, a minha adoração é como alimento para Deus. E agora eu me torno templo da habitação de Deus. 1 Coríntios 3,16. O Espírito de Deus habita em nós, o Deus habita em nós. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, aí eu pergunto para você, é certo abrir a Bíblia e colocar o dedo para ver o que Deus vai falar? Pensa um pouquinho nisso. Será que é certo fazer dessa forma? O Espírito habita em mim.
O Espírito habita em você, o Espírito habita em nós. Se eu me utilizar de qualquer outra forma, como sorte, eu estou abafando o Espírito, eu estou entristecendo o Espírito, eu estou anulando a obra de Cristo que trouxe o Espírito para dentro de mim. Mas, Abinério, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, conta a história que uma pessoa, ela resolveu ouvir Deus ou querer saber qual era a vontade de Deus, e ela pegou assim, abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia e colocou o dedo. Aí ela caiu lá naquela passagem de Mateus 27, versículo 5, que diz assim: e Judas retirou-se e foi se enforcar. Aí ela ficou um pouco desconcertada com aquela resposta de Deus, resolveu abrir a Bíblia novamente. Aí ela abriu a Bíblia novamente e diz assim: faze-o também o mesmo. Lucas 4:23. Não é possível. Não é possível. Ela resolveu abrir a Bíblia de novo e ela abriu. E abriu em João 13, versículo 27. Que tem que fazer, faze-o depressa. Tudo palavra de Deus está escrito na Bíblia. Mas um versículo fora de contexto, meu irmão, não é a palavra de Deus da forma com que nós estamos falando ou querendo. Na Bíblia tem promessas? Tem. Mas na Bíblia também tem ameaças. Na Bíblia tem bênção? Tem. Mas na Bíblia também tem maldição. A Bíblia não é um manual. A Bíblia não é um livro de métodos. A Bíblia é onde se expressa o pensamento de Deus. E nós precisamos conhecer o pensamento de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos nos encher da palavra escrita de Deus, assim como também precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante nós tomarmos cuidado para não buscarmos aqueles móveis lá do tabernáculo de Moisés. Está entendendo? Não fazer da Bíblia um livro de idolatria. Não fazer da Bíblia um livro de caixinha de sorte. A Bíblia não é um livro de caixinha de sorte. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Então nós precisamos tomar cuidado como nós estamos discernindo o que Deus está falando ou o que Deus não está falando. Não é sorte, é a voz. Precisamos ouvir a voz. Precisamos prestar atenção na voz. Os que são nascidos do Espírito, eles são como vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, nós precisamos prestar atenção no vento, nós precisamos prestar atenção na voz do Espírito. Eu não estou conseguindo, o que eu faço? Eu vou te deixar aqui 10 conselhos. Vou te deixar aqui, meu quinto ponto são 10 conselhos. Primeiro, você já experimentou desligar seus aparelhos das redes sociais? Segundo, você já tentou dormir mais cedo para acordar mais cedo? Terceiro, você tem observado a natureza ao seu redor e tem louvado a Deus por ela? Quando Jesus estava falando com seus discípulos ali no meio da multidão, ele falou assim: olhai os lírios do campo. Presta atenção na natureza ao seu redor. Deus pode falar com você. Quarto, já se dedicou mais à leitura da palavra e meditar no que está lendo? Gastando tempo meditando na palavra? Quinto conselho, buscou conselho com pessoas maduras, que têm mais experiência que você? Eu tenho um amigo que ele costuma dizer o seguinte, que quando ele tinha dúvidas sobre se era vontade de Deus ou não, ele ia conversar com um irmão que ele achava que aquele irmão não gostava dele. Aquele irmão só repreendia ele. E ele ia lá conversar com aquele irmão e falava para o irmão a situação e contava para o irmão a história.
E aquele irmão dava a opinião dele. Ele nunca errou. Todas as vezes que ele buscou conselho com esse irmão. Então, fica aí uma dica aí, presta atenção, né, de quem que você está buscando conselho. Sexto ponto, você já praticou a gratidão como forma de mortificar a sua carne? Agradecer a Deus em tudo, por tudo, o tempo todo. Coração grato, isso é muito importante. Sétimo, louvar a Deus, cantar e prestar atenção no Senhor. Já experimentou fazer isso? Cantar, adorar a Deus, ministrar a Deus, ministra a Deus. Nono, evitar falar de si mesmo e deixar as pessoas falarem mais que você. Experimenta falar menos, ouvir mais. Décimo e último conselho, fale em línguas como forma de aquietar sua alma, seus pensamentos. Fica quietinho, falando em língua diante do Senhor. Anda na sua caminhada falando em língua diante do Senhor. Presta atenção no Senhor. Vai para a sua musculação lá, para a sua academia, falando em línguas baixinho, prestando atenção no Senhor. É muito importante que a gente aprenda a fazer o que o salmista disse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. O Espírito dele habita em nós, o Espírito dele está em você. Presta atenção na voz do Senhor. Uma boa semana para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.